Então, amigos, conseguiram descobrir que tribo brasileira já foi considerada canibal? Para quem não sabe, foram os Tupinambás. Eles estavam em todo o nosso litoral quando aqui chegaram os portugueses e os colonizadores. Então, sempre que nós encontramos na literatura, nos relatos e crônicas, quando se referenciam aos Tupinambás, diziam que eles eram canibais porque eles se alimentavam dos seus inimigos. E saindo um pouco aí da arqueologia, da antropologia, vamos falar um pouco sobre patrimônio cultural. Vocês lembram que eu sempre comento aqui com vocês que patrimônio cultural não é só arqueologia, não é só história, é arquitetura, é ecologia, meio ambiente, é a parte de paleontologia, então tudo isso envolve o nosso programa. E hoje, para falar um pouquinho mais da parte dos animais e a taxidermia, eu tenho aqui a presença de Nelson Dran. Ele é taxidermista do Museu do Instituto de Pesca. Olá, Nelson, obrigado pela sua presença e para falar um pouquinho aqui sobre a taxidermia. Bom, taxidermia, a gente, vulgarmente falando assim, é chamado empalhamento de animais, né? Hoje em dia eu prefiro enfatizar mais esse termo taxidermia. Sim. Que já que eu não estou utilizando mais palha, mais serragem de madeira, estou utilizando material que seria nobre, que seja plástico triturado, plástico bolha, e está dando uma nova visão na taxidermia. Ah, tá. Então essa questão de animais empalhados... a gente pode esquecer um pouquinho. Pode esquecer um pouquinho, porque o empalhamento seria o quê? Uma fase da taxidermia? Foi uma fase, teve o auge da taxidermia, que era essa arte de empalhar animais, inclusive consta em dicionários, taxidermia, arte de empalhar animais. Correto. Então teve o auge dela, mas eu procuro resgatar isso daí na própria taxidermia, empalhando os animais com serragem sintética, que seria plástico triturado ou plástico bolha. Tá. E restaurando a coloração dos animais, porque a função da taxidermia é educar. Porque depois nós vamos mostrar, mas nessa questão você tocou da coloração, porque Isso. muda muito. Muda. Porque todo animal que morre, ele perde a coloração, as células morrem, ele está sem sangue circulando, então ele morre. Então a coloração vai embora, o próprio formol descoloriza o animal. Então a gente procura resgatar a coloração do animal o mais próximo possível do original. Sim. E, por exemplo, as peças mais antigas que foram feitas aí durante décadas, você tem essa perda hoje de coloração? Você tem um enrugamento da peça? Como é que funciona esse processo do envelhecimento da própria peça preservada? Tem esse problema e, inclusive, dentro do museu eu me deparei com várias espécies de tubarões feitos empalhados, então eu fiz esse resgate da coloração, da própria dentição dos animais, que futuramente eu vou mostrar aqui os dentes que eu faço em resina, de tubarões. E lá o museu, Nelson, todas aquelas peças, são todas peças taxidermizadas? Quantos por cento do que tem hoje no museu é taxidermia? Taxidermia 98%, a gente pode dizer. Então, o resto são animais em formol e empalhados. Tá, mas taxidermia 98%. 98% dos animais. Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E lá, por exemplo, qual foi o mais trabalhoso? Porque eu sei lá que tem uma lula. Eu até lembro que uma vez eu fui lhe visitar, você estava preparando a lula realmente taxidermizar invertebrado. É uma coisa muito difícil. A lula foi a mais trabalhosa ou não? Foi porque não foi a primeira e única lula taxidermizada do mundo. Está aqui em Santos, no nosso Museu de Pesca, né, graças a Deus. Foi muito trabalho, não tinha literatura nenhuma a respeito de lula taxidermizada, porque até então ninguém tinha feito. Então foi com cara e coragem e vontade de trabalhar que a gente conseguiu fazer essa lula. Inclusive, eu recebi até um elogio do Smithsonian, de Washington, elogiando esse trabalho da taxidermia de uma lula, que é uma lula de 5,40 metros. Né? Isso que eu ia perguntar, 5,40 metros. Não é uma lula pequenininha, né? E como é que você conseguiu fazer isso tão grande? Lá foi por partes? Você fez? Foi por partes, a gente foi fazendo a parte do manto dela, do manto que a gente tem os parâmetros para poder fazer os tentáculos. Os tentáculos eu tive que fazer em poliuretano e fibra de vidro. Sim. Então a parte de biologia dela eu tive que estudar todinha a biologia dessa espécie de lula, para biologicamente estar correta, né? Para não ter uma coisa assim, nada falsa, nem a coloração, nem o comprimento do tentáculo. Então, inclusive, eu fui até meticuloso na contagem de ventosas.
Então são entre 70 e 80 ventosas em cada braço, então eu fui fazendo ventosas. Sim. Tive todo esse cuidado para manter uma peça original mesmo. Não, e realmente é um trabalho aí de primeira, né? Já que até o próprio Smithsonian Pois reconheceu o seu trabalho, realmente... É um dos institutos de referência no mundo, né? Sim, então, e até para quem não conhece ainda, né, a Lula, né, fica o convite para ir até o museu visitar, porque eu acho que não só Lula, mas todas as peças, tem várias coisas ímpares. Então, além da Lula, que outras peças que você tem lá? Peças assim que impressionam. Logo que você entra no museu, assim, de cara você dá de cara com uma raia-manta de 4 metros de envergadura. Inicialmente tinha 600 quilos, hoje ela está pendurada com fio de nylon, graças à nova técnica da taxidermia. Caramba! Então eu retratei ela como ela veio para mim, azul, com as manchas dela no ventre. Sim. E fora a raia, a gente tem um tubarão mega-boca, que está dentro de um tanque de formol, num aquário de formol. Temos o tubarão duende, que é o segundo do mundo em exposição também. Isso é muito interessante. Esse é um tubarão também que me deu muito trabalho. Ele chegou para a gente em janeiro de 2009. Sim. E em maio de 2009 eu consegui colocar em exposição. Um animal grande e com couro muito fino. Deu muito trabalho também. Porque qualquer coisa você arrebenta aí, o couro, a pele, qualquer errinho. Uma coisa muito sensível, muito frágil, mas a gente conseguiu. E em quantas pessoas para fazer isso, Nelson? Graças às estagiárias da Unesp, do professor Otto, que ele me disponibilizou essas pessoas para me ajudar. Porque a taxidermia, eu repito, a gente não consegue fazer taxidermia sozinho. Perfeito. A gente sempre tem que ter alguém para ajudar a gente e a gente ensinar e aprender também. Com certeza, né? Você tem que ter uma equipe grande, porque quando chega esses animais... É muito trabalho também. É muito trabalho. E não, você estava falando da troca aí, da questão da serragem para o plástico. Isso. Você trouxe uma amostra. Trouxe. Eu vou pedir, Maria Antônia, você pode, assistente aqui hoje, você pode pegar esses 2 potinhos? Por favor, Maria Antônia. Por favor. Isso. Obrigado. Obrigado. Então, só para você explicar, deixa eu te ajudo aí, Nelson. Só para você explicar, então, que você falou que teve uma mudança radical na questão do método aí de enxerto, vamos colocar assim, de enxerto. De preenchimento, dos animais. Né? Então, desculpa a maneira tosca, assim, uma garrafa de coca, eu acho que é questão de amostra, é isso aí. Uma coisa de mais... que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Com certeza. Então, nós temos aqui um material que era utilizado antigamente. Material orgânico, palha, serragem de madeira, um material sujo de se trabalhar. Sim, e complicado, e pesado também, puxava umidade, pesado, hospedeiro de insetos, de cupim, principalmente. Santos tem muito cupim. Eu tenho umas peças lá que foi que eu preciso até te mandar para você recuperar, que realmente deu cupim, é uma coisa complicada. Com certeza. E foi uma busca que assim que eu assumi o laboratório de taxidermia, eu quis isolar isso da taxidermia. Perfeito. E comecei a busca e cheguei até esse plástico. Olha só. Isso aqui é oriundo de fralda descartável. Na fábrica, a prensa vem cortando a fralda e esse plástico vai caindo no chão. Certo. E tem uma firma aqui em Santos que trabalha com esse plástico. No meio do caminho é essa serragem sintética. Tá, ok. Isso vai virar plástico novamente. E antes de derreter, eu pego esse material para fazer o preenchimento dos animais. E aí por isso que ele não fica mais aquele peso, que às vezes você tem um animal de 1 metro... Pesava 50 quilos para você pendurar de repente numa exposição. Impossível. Ficava impossível. E hoje, com esse tipo de material, você tem um animal muito mais leve. Muito mais leve, a coloração não se altera tanto. Não vira hospedeiro de insetos. De insetos, de praga. A secagem do animal, por exemplo, a gente fazia um tubarãozinho desse tamanho, pequeno assim, levava em média de 15 a 30 dias para secar. Porque a serragem ela puxa a umidade e retém a umidade. Então a gente não pode fazer nada, então tem que esperar ela secar por si só. Para depois fazer tudo. O plástico ao contrário, ele repele a umidade. Tá. Então em 3 dias a gente tem um tubarão sequinho pronto. Só para ter uma ideia dessa questão de peso, eu vou pedir de novo para a nossa assistência, mas Antônio, você poderia trazer esse leão marinho para nós? Leão marinho. Leão marinho, isso. Só para o pessoal de casa ver como é pesado. Facilidade, olha só, a facilidade que tem da Maria Antônia estar trazendo esse exemplar. Então, olha só, olha aqui.
Aqui levinha. nós temos um lobo marinho, na realidade. Ele parece um bicho de pelúcia. Sim, olha só.